O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, na qual o Felipe trará as últimas atualizações da guerra na Ucrânia e principalmente o afundamento do Moskva. Coluna aberta. Bem, pessoal, esse giro atualizando vocês sobre a guerra na Ucrânia, ele foi gravado em separado por conta da dinâmica, né, do feriado, e a gente vai começar com uma notícia de hoje, dia 14 de abril, tá, em que o Ministério da Defesa russo confirmou o afundamento do cruzador Moskva, que é Moscou, em russo. Vamos lá. Primeiro, a gente vai debater as possibilidades que explicam essa perda. E segundo, a gente vai debater o que essa perda pode significar. Ontem, o governador de Odessa, tá, da região de Odessa, cidade portuária da Ucrânia, Maxim Marchenko, ele afirmou que o cruzador foi atingido por 2 mísseis antinavio no modelo Netuno usado pela Ucrânia, tá? Usado e desenvolvido pelos ucranianos. Isso é uma questão interessante, tá? Para contextualizar um pouco, os nossos ouvintes mais antigos talvez saibam, né? Tenham ciência que eu tenho bastante interesse por temas navais. O meu primeiro emprego foi inclusive no Museu da Marinha. Então, só para contextualizar, um míssil antinavio não é qualquer míssil que é utilizado contra um navio. Né? É um míssil que é projetado para explodir, tá? Para penetrar, na verdade, na linha d'água do navio e explodir dentro do navio abaixo da linha d'água. Tá? Ou seja, criando um rombo bem na linha d'água para, consequentemente, você ter uma inundação e afetar ainda mais o navio. Tá? As autoridades russas fizeram essa reivindicação, repito, ontem, no dia 13, tá? E que, segundo as autoridades ucranianas e segundo algumas especulações feitas por perfis de inteligência aberta nas redes sociais e no Telegram, né? Essa é uma guerra no Telegram, digamos assim, em muitos aspectos, os ucranianos utilizaram um daqueles drones turcos que a gente já falou tanto aqui, o Bayraktar TB2, como isca para engajar o cruzador e dispararam os mísseis no cruzador a partir da terra, já que, vamos lembrar, a Ucrânia basicamente não tem mais marinha. Né? A gente comentou aqui no programa, inclusive, que um dos últimos navios, a nau Capitânia da Marinha Ucraniana, foi afundada pela própria tripulação no porto para evitar uma captura, uma eventual captura. Tá? Então, os ucranianos utilizaram o drone como isca e, então, atacaram com mísseis a partir de terra. Coincidência ou não, anteontem, no dia 12 de abril, o Ministério da Defesa russo publicou vídeos em que uma fragata russa estava engajando um drone ucraniano. Então é possível que os ucranianos tenham utilizado os drones para averiguar o tempo de resposta dos navios russos e, a partir disso, elaborar essa eventual cilada. Por quê? Porque um navio ser afundado por mísseis disparados a partir de terra é algo bastante incomum, porque ele tem que estar, primeiro, né, perto da costa, segundo, normalmente numa posição relativamente vulnerável, ou seja, perto de litoral inimigo, sem tanta cobertura. Então, se é isso que aconteceu, foi uma grande vitória militar para os ucranianos. Tá? O navio teria recebido esses 2 impactos, começou a entrar água no navio, ele emitiu, né, sinais de socorro, que foram captados, inclusive, por
várias frequências, porque sinais de socorro não são sinais codificados ou em frequências fechadas, tá? Inclusive, dos navios que teriam sido enviados para socorrer a tripulação, um deles era um navio civil de bandeira da Romênia, inclusive, supostamente, tá? Pelo que é especulado. Então, nós temos essa possibilidade, que, repito, seria uma grande vitória militar dos ucranianos. E por que uma grande vitória militar dos ucranianos? Porque além de ser uma operação bem sucedida e bem planejada, esse navio, o Moskva, ele era a nau capitânia da frota do Mar Negro, tá? Então assim, isso já confere a ele, né, uma importância bastante grande, tanto simbólica, do ponto de vista de ser a nau capitânia, quanto também do ponto de vista administrativo e estratégico, porque normalmente a nau capitânia é responsável pela comunicação e por liderar formações daquela esquadra. Ele foi construído no final da década de 1970, ainda para a Marinha Soviética. Eram planejados 10 navios dessa classe, apenas 3 foram completados antes do final da União Soviética, tá? E um está justamente em posse dos ucranianos, tá, no porto de Mykolaiv, mas ele nunca foi concluído, tá? Então você tem o casco, você tem a estrutura básica, mas ele nunca foi concluído, o interior e principalmente a aparelhagem do navio. E aí então entra uma coisa que algumas pessoas podem comentar: então era um navio velho que foi afundado, era um navio antigo. Não, era um navio construído na década de 1970, ou seja, parece ser um navio velho, mas esse navio especificamente, ele passou por 2 extensos programas de modernização dos seus sistemas, do seu, entre aspas, recheio, que é muitas vezes o que conta muito mais, tá? Ele foi utilizado na Síria, ele foi utilizado em operações no Mar Negro. Então, ele não era um navio velho no sentido de que ele estaria completamente obsoleto ou de que os russos não investiram energia, tempo e dinheiro nele em tempos recentes. Inclusive, segundo o livro branco da Marinha Russa, publicado em 2016, essa classe de navios era para ficar em serviço pelo menos até 2030, possivelmente até 2040, com mais algum programa de modernização. Ou seja, os russos esperavam pelo menos 10 anos ainda de serviço dessa classe de navios. Além desse, nós temos outros 2, um em serviço no Pacífico, outro em serviço no Ártico, tá? Vocês podem ver pelas imagens dele, né, que ele tem... É difícil, né, a gente falar assim num podcast, né, mas que ele tem aqueles tubos, lançadores de mísseis fixos, bem grandes nas laterais dele, porque quando ele foi construído, a lógica dele era que ele fosse uma plataforma de lançamento de mísseis antinavio de cruzeiro, visando os porta-aviões dos Estados Unidos. Então ele teria um papel estratégico muito grande na lógica da Guerra Fria, que depois foi, obviamente, readaptado. Então, é importante destacar isso, que não se tratava de uma velharia, que não se tratava de alguma coisa assim que poderia ser descartável. Estamos falando da nau capitânia, da Marinha do Mar Negro, um navio quando em carga total de mais de 12 mil toneladas, fazendo ele um dos maiores navios ativos no mundo, tirando porta-aviões, é claro. Tá? Então, por exemplo, tirando os porta-aviões, os Estados Unidos não tem nenhum navio desse tamanho. Tá? Ele tinha uma tripulação de 510 pessoas, não sabemos dessas 510 quantas foram resgatadas, quantas eventualmente faleceram. Tá? Não sabemos, isso não é uma informação que foi comentada por nenhum dos lados do conflito. Tá? Então, do ponto de vista militar, já era uma vitória. Do ponto de vista simbólico, também acaba sendo uma vitória. Por quê? Em relação especificamente à guerra na Ucrânia, ele é o navio daquela história da Ilha da Serpente, em que a guarnição, né, disse que navio russo vá se ferrar, né, outra palavra com F, que a gente comentou aqui na época que, mesmo sendo verdade ou não, e na época não era verdade que a guarnição da ilha foi dizimada, né, eles foram tomados como prisioneiros e depois trocados, inclusive,
mas que se tornou um elemento muito importante da propaganda ucraniana e da simpatia pelos ucranianos em outros lugares. Vocês podem ver em manifestações na Europa, pessoas com cartazes, né, com esse, entre aspas, lema, né, navio de guerra russo vá se ferrar. Essa semana, inclusive, o governo ucraniano publicou um selo oficial dos Correios, mostrando um soldado dando o dedo do meio para a silhueta do Moskva, justamente, tá? E também é importante, por quê? Porque você perder um navio desse tamanho, dessa importância, tem sempre um impacto muito grande na propaganda e na moral, tá? Porque, por exemplo, quando a gente fala de carros de combate, né, de tanques, a Rússia, até o momento, já perdeu documentados mais de 100 tanques. Mas dentre mais de uma dezena de milhar que a Rússia tem, tanto em serviço ativo quanto em reserva. É o tipo de coisa que, do ponto de vista de produção, não faz tanta diferença, e no final os números podem ser maquiados, podem ser disfarçados. Você não tem como maquiar, como disfarçar você perder um navio desse tamanho. Tá? É uma perda que vai impactar, que é impossível de ser ignorada. E assim, se for confirmado que ele foi afundado pelos ucranianos, estamos falando do maior navio russo/soviético a ser afundado desde 1941. É uma perda comparável, por exemplo, os nossos ouvintes talvez se lembrem, quando a gente falou de Guerra das Malvinas, tal do General Belgrano, que foi um cruzador argentino, que foi afundado por um submarino nuclear britânico durante a Guerra das Malvinas, que resultou em mais de 300 mortes. Tá? E no caso russo, ainda tem uma questão muito curiosa, muito interessante, que vamos lembrar que a Rússia, um dos períodos de maior crise da história recente russa, foi a derrota na Guerra Russo-Japonesa, que foi decidida em uma derrota marítima humilhante da Marinha Russa. Então, não é algo que pode ser facilmente ignorável, pode ser simplesmente descartado. Estamos falando de um navio muito grande. Eu vi gente no Twitter comentando dos eventuais custos monetários disso. Para vocês terem uma ideia, se convertermos, tá, o custo de construção dele na época para valores de hoje, vai dar mais ou menos 2 bilhões de dólares. Tá? Se a gente converter e corrigir. É claro que é muito complicado fazer isso da década de 70 para cá. Mas assim, um navio desse tipo também não é barato. Então é um impacto, repito, muito grande. Mas existe a outra hipótese. Na verdade, existem outras 3 hipóteses que eu quero levantar aqui. Tá? Uma delas que vocês já devem ter visto, e outras 2 que eu estou levantando aqui no programa a partir de, enfim, de algumas questões, algumas conexões que podem ser feitas. Uma delas é que qual é a versão russa do que aconteceu? Segundo o Ministério da Defesa russo, que, repito, foi o Ministério da Defesa russo que confirmou o afundamento do navio. Mas, segundo o Ministério da Defesa russo, um incêndio no navio afetou o paiol, onde são guardadas, né, as munições e tudo mais, e por conta desse incêndio no paiol, ocorreu uma grande explosão, e essa explosão danificou o navio, a tripulação foi evacuada, o navio, então, estava sendo rebocado de volta para o litoral, e devido às más condições na água e de clima, o navio acabou afundando durante a operação de reboque. É possível que isso tenha ocorrido? É possível. É improvável, mas é possível. Coisas que indicam essa possibilidade. De fato, todos os relatórios, e isso é aberto, inclusive, para navegação, a gente falou muito disso quando naquele navio cargueiro ficou, né, prensado no canal de Suez. Vocês podem entrar em sites de observação marítima, em sites de monitoramento e deslocamento marítimo e ver as condições, tá, de navegação no Mar Negro. Vocês vão ver que, de fato, as águas estão agitadas, temos muito vento e está nublado. Tá? Não é o mar mais tranquilo nesse momento. Ao mesmo tempo, um incêndio no paiol não é algo, né, normal, senão o que não faltaria seriam navios sendo destruídos por aí. Então, é possível? Também é possível que esse incêndio no paiol não tenha sido completamente acidental. Os nossos ouvintes talvez se lembrem que em 2020 a gente mencionou um incêndio
num porta-helicópteros da Marinha dos Estados Unidos e que começou intencionalmente, tá? Um marinheiro que iniciou o incêndio. Então pode ter sido uma operação de sabotagem, pode ter sido alguma questão de manutenção, enfim, pode ter ocorrido isso? Pode. Qual a maneira, né, de sabermos a verdade? Esperarmos por imagens, tá? Imagens ou dos drones ucranianos, imagens de satélites, enfim, que vão acabar respondendo qual é a versão correta. Também é possível que os russos estejam querendo criar uma versão para negar o fato de que o navio foi destruído por uma operação militar ucraniana. E a gente já vai falar mais um pouquinho disso. Então, novamente, é possível? É. Ao mesmo tempo, também pode não ser. E tem um indício, tá? Tem um outro indício que depõe contra essa história de que foi um incêndio no paiol, que é o fato de que outros navios russos no Mar Negro se afastaram da costa, tá? Novamente, tudo isso acompanhado por satélite. Então, qual o sentido de você se afastar da costa se foi apenas um incêndio acidental? Ou mesmo que tenha sido uma sabotagem, né? E aí nós temos outras possibilidades. Uma delas, que seria juntar as duas explicações. É possível que as autoridades ucranianas detectaram de alguma maneira o que estava ocorrendo com o navio russo, que ele estava passando por algum apuro derivado desse incêndio, dessa possível explosão no seu paiol, e então falaram, olha, na verdade nós que afundamos ele, nós que atingimos ele com 2 mísseis. É possível? É. E tem uma outra possibilidade, que é o seguinte. Segundo as autoridades ucranianas, ele foi atingido com 2 mísseis antinavio Netuno, repito, modelo Netuno, que é um míssil de produção local ucraniana, um modelo atualizado de um modelo soviético mais antigo. Ou seja, seria utilizando um míssil ucraniano, que entrou em serviço apenas no ano passado, para vocês terem ideia, tá? E é lançado, como disse, a partir de terra. Ao mesmo tempo, foi muito especulado se o último pacote de armas britânico para a Ucrânia teria ou não mísseis antinavio, girando ali pelas possibilidades logísticas, pelas questões de teriam que ser mísseis disparados a partir de terra, justamente. Então, o que eu quero dizer? É possível que essa operação militar tenha sido viabilizada, para não ficar muito redundante, né, com equipamento britânico fornecido pelos britânicos e eventualmente inteligência também fornecida pelos britânicos e pelos Estados Unidos. Vamos lembrar que essas duas potências estão fornecendo muita inteligência para a Ucrânia, tá? Então, dados de satélite, dados de voos de reconhecimento, tudo isso. E os ucranianos falaram, não, a gente usou o míssil Netuno, que é o nosso míssil, não foi o míssil britânico não. Por quê? Para evitar uma eventual escalada ou até mesmo os russos responsabilizarem os britânicos por isso, tá? Por afundamento da nau capitânia da frota do Mar Negro, que é um baque considerável de qualquer jeito. Em resumo, né, eu, Felipe, não sei dizer qual versão seria, entre aspas, pior para a Rússia. Por quê? Em uma hipótese, né, você perdeu a sua nau capitânia para um país que não tem sequer uma marinha ativa no momento. Por quê? Porque ele estava operando sozinho, relativamente perto da costa. Tá? Ou seja, fruto ali de displicência, talvez arrogância, né? Então, não vai acontecer nada, a gente pode navegar aqui tranquilamente. Ou então, que você perdeu a nau capitânia da frota do Mar Negro por um incêndio no paiol, derivado aí de problema de manutenção, de sabotagem, enfim, alguma questão ligada à incompetência. Então, de qualquer jeito, o prestígio e a imagem russas saem muito afetados desse episódio, que já estão afetados por todo esse conflito, né? Esse conflito que está durando muito mais do que inicialmente planejado.
Se alguém falar, não, e alguns ouvintes até, inclusive eu vou até aproveitar aqui, alguns ouvintes às vezes comentam comigo no Twitter, não, mas como é que dá para saber, como é que dá para dizer quais são exatamente os planos russos, as intenções russas? E esses dias, inclusive, eu dei até uma resposta um pouco atravessada para um deles, espero que ele esteja ouvindo, se ele estiver, né, peço desculpas, tá? Enfim, às vezes a gente, né, na lógica das redes sociais, então peço desculpas, mas... mesmo que a pessoa seja 100% cética sobre todas as informações, sobre toda a inteligência disponível, sobre todo o histórico de doutrina militar russa, especialmente, né, pós-guerra da Chechênia para cá, né, por mais que a pessoa seja 100% cética, ninguém, é impossível achar que a Rússia desejava ou planejava que a guerra já se arrastasse a praticamente 2 meses já quase. E que a Rússia listou entre o que ela poderia abrir mão pela vitória, a nau Capitânia do Mar Negro, contra um país que sequer tem marinha. Então é um baque muito grande. Tá? Eu sei que eu já falei isso algumas vezes, mas mesmo que tenha sido durante a operação de reboque, se tenha sido incêndio, se tenha sido destruído por uma operação ucraniana, é um baque muito grande na imagem russa. E isso vai repercutir internamente, porque, repito, não é algo que você consegue disfarçar facilmente, tá? E tem finalmente, antes pra gente finalizar essa parte do navio, tem um outro agravante, que enquanto durar a guerra, ele não pode ser substituído. Porque vamos lembrar, a Rússia fechou os estreitos para navios beligerantes. Fechou os estreitos de Bósforo e Dardanelos. A Turquia fechou os estreitos de Bósforo e Dardanelos para os navios beligerantes. Então... os navios militares russos que podem ir e vir pelos estreitos são os navios baseados no Mar Negro. Não tem como a Rússia mandar, por exemplo, o navio classe Mosca que tá no Ártico, né, mandar ele para o Mar Negro. Teria que negociar com a Turquia, teria que negociar alguma autorização com a Turquia. Tá? Mas ainda tem isso. Ele não pode ser substituído nem no médio prazo, né, e nem no curto prazo. Não é simplesmente, putz, afundou um navio, manda outro, manda mais. Né? Isso não é possível. E eu acho que também a Rússia não esperava que a Turquia fosse adotar essa política de fechar os estreitos. Né? Porque senão a Rússia poderia, por exemplo, concentrar 2 ou até mesmo 3 das suas esquadras no Mar Negro, né, e ter uma vantagem de poder de fogo muito maior, uma superioridade naval muito maior. Então, em suma, tá? E tudo isso que eu falei, né, pode ser solucionado logo depois que o programa for ao ar. Podem vir imagens mostrando a explosão, pode vir imagem mostrando o impacto dos mísseis, tá? Mas, por precaução, estamos aqui abordando todas as hipóteses possíveis. Agora a gente vai para as outras, né, notícias da guerra, tá? Tentando, né, não estender muito, mas uma atualização, né? A gente já comentou isso. Esses programas mais recentes são atualizações, né? O contexto da guerra a gente começou em dezembro, tem o primeiro programa, né, da guerra, em que durou quase 6 horas, e aí gerou, né, várias pessoas comentando no Twitter, meu Deus, quem ouve um podcast de 6 horas? Quem tem tempo para fazer um podcast de 100 horas? É porque, né, é o trabalho. Mas, vamos lá. Ontem, dia 13... né, a ONU elevou suas estimativas de mortes civis no conflito para 1.964 civis mortos confirmados. Tá? Esses números não incluem, né, áreas ainda contestadas, como por exemplo Mariupol. Tá? Então são números que provavelmente, infelizmente, ainda vão crescer bastante. Falando de notícias do fronte agora, né? O governo russo nomeou o general Alexander Dvornikov como comandante das forças russas no leste ucraniano. Tá? Isso é importante basicamente por um motivo principal, né? Que agora todas as forças russas na Ucrânia estarão sob um comando unificado. Também se comenta, né, o fato de que ele era o comandante das tropas russas na Síria em 2015 e 2016, incluindo, né, durante as operações em Alepo,
né, quando ele foi chamado, inclusive, né, pela oposição síria, né, de o carniceiro de Alepo. Então, repito, a principal consequência, pelo menos nesse momento, a principal consequência prática da guerra, dessa nomeação, é que todas as forças russas estão agora sob um comando unificado. Né? Se isso também terá um impacto em eventuais táticas, enfim, eventuais questões contra a população civil, veremos ainda. Também em relação ao fronte, no último dia 10 de abril, como parte dessa ofensiva no leste da Ucrânia, que a gente explicou um pouco no programa passado, né, essa mudança de foco das forças russas, as forças russas realizaram diversos ataques com mísseis e destruíram o aeroporto de Dnipro, tá? Então, da cidade, né, de Dnipro. Também em Dnipro, as forças russas realizaram um ataque com mísseis de cruzeiro que teriam destruído um galpão onde estavam 4 sistemas S-300, os mesmos que comentamos na semana passada, que foram doados pela Eslováquia. Tá? Então, os sistemas doados pela Eslováquia teriam sido destruídos antes mesmo de entrar em operação. Tá? Porém, segundo, né, o governo ucraniano, isso é desinformação. Falando de Mariupol, tá? No começo da semana, um comando de soldados ucranianos defendendo Mariupol contra as forças russas publicou no Facebook, tá, que eles estavam entrando numa situação desesperadora por falta de munição. E aí, anteontem, na quarta-feira, dia 13, o governo russo anunciou que cerca de 1.000 fuzileiros navais ucranianos que estavam defendendo o porto de Mariupol e cercanias se renderam, tá? Todos eles da 36ª Brigada de Fuzileiros Navais. Também, segundo o governo russo, o porto de Mariupol, a região portuária, não a cidade inteira, mas a região portuária, já foi dominada, né, já foi completamente dominada pelas forças russas. Tá? Lembrando que, se os russos tomarem Mariupol, isso vai permitir a eles criarem ali uma conexão entre o fronte sul da Crimeia e o fronte leste da região do Don, né, do Donbas. Então, Mariupol é o ponto que falta e é o principal porto no Mar de Azov, né? O principal porto ucraniano no Mar de Azov. Também, segundo a Rússia, o governo russo realizou uma operação, né, que resultou na morte de Taras Bobanich, um dos líderes do Pravi Sector, né, o setor direito, que é o principal movimento bandeirista ucraniano. O que significa o movimento bandeirista? Seguidores do Stepan Bandeira, um colaborador com os nazistas. Tá? Então é um movimento de extrema-direita, nacionalista e neonazista. E os russos afirmaram terem matado um dos líderes do grupo. Também em relação ao fronte, outras 3 notícias mais específicas. Tá? Uma delas é que o governo ucraniano e o Batalhão Azov, também a mais conhecida organização, né, de caráter neonazista ucraniana, conhecido, né, muito comentado na internet e tudo mais, denunciaram que os russos estariam prontos para usarem armas químicas em Mariupol. Tá? A organização da Convenção para a Proibição de Armas Químicas disse que iria averiguar todas as denúncias, porém que não haviam sinais ainda. Havia uma escalada preocupante de tensões, porém não haviam sinais objetivos ainda que pudessem ser averiguados. Tá? Segundo, assim, é importante mencionar aqui, do ponto de vista lógico, né, nesse momento não faz muito sentido os russos utilizarem armas químicas em Mariupol, tá? Porque, novamente, a cidade está perto de se render, a cidade já foi quase completamente destruída, né? As últimas resistências, melhor dizendo, estão próximos de se render. Então, pelo menos nesse momento, né, seria um pouco improvável. Isso quer dizer que é impossível excluir completamente? Não, nada disso. E, segundo o prefeito de Mariupol, cerca de 10.000 civis já teriam morrido na cidade. A outra notícia em relação ao fronte é que as forças ucranianas capturaram o Viktor Medvedchuk. A gente já comentou aqui algumas vezes dele no programa, ele era, né, o líder do principal partido pró-Rússia da Ucrânia, né, e ele era um possível, né, suposto
possível, enfim, naquele suposto plano de que a Rússia pretendia colocar na presidência da Ucrânia um nome pró-Rússia, né, para ser uma espécie de testa de ferro, ele era um desses possíveis. Tá? Ele também era um dos homens mais ricos da Ucrânia. Segundo algumas fontes, ele seria o homem mais rico, mas enfim, não é exatamente confirmado tudo isso, né? Ele teria lá um daqueles mega iates também, enfim. O Putin é padrinho de uma das filhas do Medvedchuk e ele foi capturado pelas forças ucranianas, supostamente quando estava tentando fugir para a Rússia. Né? Postaram fotos dele num uniforme militar ucraniano, algemado, né? Claramente ali abatido, né? E muito provavelmente ainda não se sabe direito as circunstâncias dessa operação, porém, muito provavelmente, a Ucrânia pretende usá-lo para uma troca de prisioneiros, né? Para uma troca de prisioneiros, inclusive talvez de alto escalão. Né? O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o Medvedchuk não tem canais de comunicação com as lideranças russas, que ele é um cidadão ucraniano e político estrangeiro, independente de suas relações pessoais com o presidente da República. Tá? Então, meio que falaram, a gente não tem nada a ver com isso, né? Enfim, então, e ao mesmo tempo, também, né, o Peskov disse que as imagens divulgadas mostraram, né, supostamente que ele teria sido maltratado, enfim, que teria sido uma violação dos direitos dele. E a terceira coisa em relação ao front que eu queria destacar é que, segundo o governo russo, os ucranianos realizaram 2 ataques nos últimos dias contra alvos dentro da Rússia, tá? Na região de Belgorod, que é uma das regiões onde nós tivemos uma das principais concentrações de forças russas antes da invasão, né? Incluindo aí uma junta ferroviária e 2 vilarejos perto da fronteira. Segundo a Rússia, inclusive, o bombardeio ucraniano contra esses vilarejos seria visando especificamente alvos civis. O governo ucraniano negou, dizendo que seria uma tentativa de operação de bandeira falsa pela Rússia para culpar os ucranianos, né? E então uma eventual escalada no conflito. Aí vamos sair do fronte, tá? E vamos para aquelas relações entre as potências e depois também questões econômicas e as relações diplomáticas e políticas de cada país, né? Primeiro vamos falar da Ucrânia, depois vamos falar da Rússia, tá? Começando, né? E aí uma questão interessante. O governo Joe Biden, tá? O governo dos Estados Unidos, classificou as ações russas na Ucrânia como genocídio, tá? Isso veio depois do fato de que a Procuradora-Geral da Ucrânia disse que já foram localizados mais de 1.000 corpos nos subúrbios de Kiev, né, que incluem Bucha, que a gente comentou no programa passado. Tá? Então seria uma ação criminal de sistematicamente ter civis como alvos e o assassinato de pessoas inocentes. Tá? Já o governo francês, tá, disse que não é possível, nesse momento, falar em genocídio, apenas em crimes de guerra, né? E que uma escalada de palavras, uma escalada de termos agora não seria produtiva, não seria producente para o conflito. Né? Lembrando que, a gente já comentou isso aqui, os Estados Unidos e os seus aliados europeus têm posturas um pouco diferentes em relação a essa guerra, especialmente os aliados europeus do continente. A gente já explicou isso daqui antes, vejam programas anteriores, porque senão isso aqui vai ficar gigantesco. E o governo russo, na quarta-feira, disse que as acusações de genocídio pelo governo Biden são inaceitáveis. Lembrando que crimes de guerra e genocídio são coisas diferentes. Tá? É importante fazer essa contextualização. Mas, enfim, ainda em relação às potências, tá? Na segunda-feira, o Joe Biden fez uma chamada com o Narendra Modi via videoconferência, usando um telão e tal. Eles se falaram por cerca de 1 hora e, inclusive, discutiram, né, o fato da Índia comprar muito petróleo russo. Os Estados Unidos dizendo que isso não seria
dos melhores interesses para a Índia e se oferecendo para, né, solucionar essa questão, ou seja, arrumar outros fornecedores de petróleo. Outra questão entre as potências muito importante essa semana foi que, lá em dezembro, quando a gente falava, inclusive, que achava improvável uma guerra, um dos motivos que eu falava aqui no programa que era improvável uma guerra é que, se a Rússia atacar a Ucrânia, vocês podem ver isso lá no programa de dezembro, tá? Se a Rússia atacar a Ucrânia, Finlândia e Suécia vão querer entrar na OTAN no dia seguinte. Essa semana, a primeira-ministra da Finlândia foi até Estocolmo se encontrar com a primeira-ministra da Suécia e os dois países disseram que vão iniciar as tratativas internas aos seus países para adentrarem na organização. A Rússia, por sua vez, hoje, dia 14, disse que caso Suécia e Finlândia entrem na OTAN, não seria mais possível falar em um Báltico livre de armas nucleares e que seria necessário, então, garantir os interesses de segurança da Rússia. Basicamente falar, olha, a gente vai ter então que colocar armas nucleares em prontidão ali na região do Báltico contra a Finlândia, contra a Suécia. E aí também hoje, tá, o ministro da Defesa da Lituânia, o Arvydas Anušauskas, afirmou que isso é apenas retórica da Rússia, pois todo mundo sabe que a Rússia mantém armas nucleares na região do Báltico. Tá? Então basicamente falou, olha, que isso daí é papo porque eles já mantêm armas nucleares na região do Báltico, apesar de negar. Também em relação entre as potências, o governo Joe Biden anunciou ontem, dia 13, um novo pacotão de 800 milhões de dólares de equipamentos militares para a Ucrânia, com duas diferenças interessantes. Tá? Esse pacotão vai incluir helicópteros, tá? Helicópteros de origem soviética, né, que vão ser remanejados e enviados para a Ucrânia, provavelmente via estoques ou então comprados de países terceiros, e também sistemas de radares mais avançados. Tá? Então essas são duas novidades nesse pacotão de ajuda do governo dos Estados Unidos à Ucrânia. Na economia, né, o governo das finanças da Rússia, o Anton Siluanov, disse que se a comunidade internacional forçar um calote russo, né, já que a Rússia não estaria conseguindo, e no caso conseguindo não é de não ter a capacidade, mas de não estarem, na visão dele, de não estarem permitindo a Rússia de realizar os seus pagamentos e forçarem a Rússia a um calote, a Rússia então tomará ações legais em relação às sanções internacionais. Não entrou em mais detalhes. Falando especificamente agora da Ucrânia, tá? A semana começou, né, no sábado, com duas visitas à Ucrânia, né? Uma da Ursula von der Leyen, né, a chefe da Comissão Europeia. Ela visitou a cidade de Bucha, inclusive, e ela disse que a Ucrânia é um país europeu que tem direito de fazer parte da Europa e queriam acelerar a entrada da Ucrânia na União Europeia. Eu, particularmente, pelos motivos que já expusemos aqui, sou um pouco cético em relação a isso. Tá? Óbvio que a guerra pode, inclusive, mudar isso para acelerar esse processo de entrada. Mas vamos lembrar que a Ucrânia já era vista com muitas ressalvas na União Europeia, mesmo antes de 2014. Pelo fato de ser um país muito grande, ter uma população muito grande, ser visto como um país muito corrupto pelas autoridades europeias. Então, os países europeus não estavam tão dispostos a você colocar dentro da União Europeia um país como Montenegro é uma coisa. Você colocar um país como a Ucrânia, que é o maior país localizado exclusivamente na Europa, um país de mais de 40 milhões de habitantes, é outra. Mas a von der Leyen, né, disse isso. E o Boris Johnson também visitou Kiev, uma visita que não foi anunciada, até por razões de segurança. Passearam pelas ruas de Kiev, tem vídeos, né, vocês podem conferir ali com todos o aparato de segurança junto. E também anunciaram, né, uma maior colaboração, uma maior cooperação em termos militares. Tanto que quando a gente falou do afundamento do cruzador, eu mencionei a possibilidade de mísseis antinavio britânicos. A Tchequia
afirmou que vai mandar mais armamentos para a Ucrânia, armamentos de origem soviética que são operados pela Tchequia e que vão ser enviados pela Ucrânia, e os militares ucranianos já são familiarizados, incluindo aí carros de combate, né, o bom e velho tanque. Também em relação à Ucrânia, a Itália restaurou a sua embaixada em Kiev, tá? A embaixada havia sido realocada para a Polônia, tá? Foi recolocada em Kiev, assim como vários outros países, tá? Teve acho que 5 ou 6 países que restauraram suas embaixadas em Kiev essa semana. Estou dando exemplo italiano, mas não foram só os italianos. E ontem, tá? O Volodymyr Zelensky, ele recebeu os presidentes de Polônia, Lituânia, Estônia e Letônia, tá? 4 países que têm um histórico, né, de relações tensas com a Rússia. A gente precisa falar mais sobre isso aqui, né? Quando a gente tem um programa em que os países bálticos são o tema principal, ouçam, tá? É só entrar lá, xadrezherbal.com, digitar países bálticos na busca, tá? A gente já falou um pouco de Polônia, a questão do prometeísmo, né? A política externa polonesa da Segunda República de fomentar, né, a resistência anti-Rússia em localidades como Ucrânia e Geórgia. O curioso dessa visita, entretanto, é que o presidente da Alemanha, o Frank-Walter Steinmeier, não foi. Segundo ele, porque Kiev não disse que ele não era tão bem-vindo assim. Segundo o Zelensky, ele, na verdade, teria dito que seria melhor uma visita do Olaf Scholz, né, o primeiro-ministro da Alemanha, com quem ele poderia falar sobre armas. Mas também se comenta que, aí para o público interno, né, o Zelensky disse que o presidente da Alemanha não está tomando, né, as atitudes necessárias em relação à Rússia, então ele não era tão bem-vindo assim quanto os outros países, né? Até porque o Steinmeier, né, foi ministro de Relações Exteriores da Alemanha e naquele período, segundo os ucranianos, ele teria agido de maneira pró-russa. Falando da Rússia agora, né, o Vladimir Putin, em um discurso, né, para celebrar os 61 anos da viagem do Yuri Gagarin ao espaço, o primeiro homem no espaço, ele afirmou que a Rússia vai expandir novamente o seu programa espacial, que vão retornar o programa lunar, inclusive russo, de enviar uma sonda à Lua, não falaram eventualmente numa missão tripulada, tá? E também no desenvolvimento de uma nave retornável com propulsão nuclear, que aí ela teria muito mais autonomia. São todas questões viáveis, mas nesse momento a economia russa não permite, né, esse tipo de investimentos, até por conta da guerra. Ao mesmo tempo, vamos lembrar que investimentos em pesquisa espacial também levam, né, a desenvolvimento de armamentos, de sistemas de orientação e todo esse tipo de coisa. Também em relação à Rússia, o governo denunciou o fato de que o canal da Duma, né, o Parlamento Federal da Rússia, foi bloqueado na plataforma do YouTube, tá? Dizendo que os Estados Unidos querem ter o monopólio da difusão da informação e que isso é uma maneira de censura, tá? E quando eu digo bloqueado, era que ele foi retirado, não é nenhuma questão de monetização ou não, de anúncios ou não, que o canal por inteiro foi retirado. O primeiro-ministro da Áustria, o Karl Nehammer, visitou a Rússia nessa semana. Na segunda-feira ele conversou com Vladimir Putin. Foi uma conversa de 1h30, que ele disse que não foi uma conversa agradável, que foi uma conversa direta e aberta, e que ele saiu com não muito otimista da conversa. Tá? Lembrando rapidamente que a Áustria é um país militarmente neutro, né? A Áustria não faz parte da OTAN, a Áustria tomou para si uma política similar da vizinha Suíça, né? Também em relação à Ucrânia, falando, né, de questões ali de imprensa, um cidadão colombiano chamado Giraldo Sarray Alberto Henrique pode ficar até 10 anos preso por supostamente ter compartilhado notícias falsas, né, sobre as Forças Armadas Russas. Ele é o primeiro cidadão estrangeiro a ser enquadrado naquela nova lei de informações sobre a operação militar especial, né? Não pode falar guerra na Rússia lá, né? Ou invasão da Ucrânia pela Rússia.
Então ele é o primeiro cidadão estrangeiro, né? Ele tem um passaporte russo, inclusive ele tem 40 anos de idade, tem um passaporte russo e tem um visto válido para os Estados Unidos. Por isso as autoridades russas consideravam que ele poderia fugir, então ele foi preso já preventivamente antes do julgamento. Em outras duas notícias, para a gente fechar aqui essa coluna aberta, que, repito, foi uma grande atualização, ela não foi muito aprofundada, eu sei, ela foi uma atualização mais factual, tá? Mas o Papa, no último domingo, dia 10, pediu uma trégua de Páscoa entre Ucrânia e Rússia, e não uma trégua para voltar ao combate, mas uma trégua para alcançar a paz por meio das negociações entre cristãos. Tá? Muito provavelmente, infelizmente, não teremos alguma trégua desse tipo. E também no último final de semana, 6 aviões cargueiros da China pousaram em Belgrado, tá? Levando diversos equipamentos militares da maior encomenda militar feita por um país europeu aos chineses, tá? Incluindo o sistema antiaéreo FK-3 chinês, que por sua vez é uma, entre aspas, muitas aspas, tá? É uma versão chinesa do sistema russo S-300. Inclusive, quando a Sérvia anunciou que não iria comprar os sistemas russos e comprar os sistemas chineses em 2020, deu uma certa repercussão interna na Sérvia. De qualquer jeito, foi feita essa entrega agora, e isso é interessante porque, vamos lembrar, teremos eleições na Bósnia esse ano. Nós já tivemos diversas demonstrações, né, manifestações de como a guerra na Ucrânia está afetando as relações nos Balcãs. A gente já falou das eleições na Sérvia. Os líderes nacionalistas na Bósnia, tanto pró-Sérvia quanto pró-Croácia, já deram diversas declarações inflamadas, então a situação nos Balcãs pode esquentar um pouco, sim, esse ano. E a Sérvia também comprou alguns drones chineses, tá? Um drone de um modelo grande, tá? Então não foram apenas os mísseis antiaéreos.